tem um limite para pagar mensagens do recipiente. Direitos trabalhistas, mocinho ou vilão? Veja em Economia Real com André Martins. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Tudo celular. Se arrependeu? O WhatsApp aumenta o limite para pagar mensagens no recipiente. Já faz bastante tempo que o WhatsApp permite aos usuários que apaguem mensagens enviadas das quais se arrependeram. Hoje você tem até 1 hora e 8 minutos para se arrepender e acabar com a existência de algum envio para sempre. Mas não é bem assim que funciona. Para deletar uma mensagem com sucesso, o WhatsApp também precisa de acesso ao smartphone que a recebeu. Até recentemente, o serviço dava um período de 24 horas após o seu pedido para tentar apagar a mensagem no chat. Esse tempo aumentou um pouco para 25 horas, ou seja, se você enviar uma mensagem para alguém e depois se arrepender, precisa que esse usuário se conecte à rede do WhatsApp em até pouco mais de um dia para que todos os traços daquele conteúdo sejam completamente extintos da face da Terra. Se a pessoa não tiver internet, não tem como o mensageiro apagar. Essa não é uma questão muito conhecida, porque hoje em dia, praticamente, todos estão online o tempo todo. E alguém ficar sem conexão por 25 horas, 8 minutos e 16 segundos, para dizer o tempo exato que o serviço vai tentar se comunicar para pedir a remoção da mensagem, é algo raríssimo. Já não era comum no tempo anterior de 24 horas. E passando então, você continua tendo exatamente 1 hora, 8 minutos e 16 segundos para se arrepender e apagar uma mensagem, acessando pelo telefone ou browser ou pelo PC e avisar ao WhatsApp que aquele conteúdo deve ser apagado. A partir do seu pedido, o serviço vai esperar até 25 horas para avisar o recipiente dessa ação. Se não houver comunicação, a mensagem continuará a existir. Para ficar claro, esse é o tempo que o servidor do mensageiro tem para conversar com o smartphone do recipiente. Não há nenhuma ação humana além daquela realizada por quem resolveu apagar a mensagem. Boa noite, Solano. Boa noite, seguidores do canal Solano. Em atendimento à sua pergunta, Solano, se os direitos trabalhistas são nocivos para a economia, e eu venho lhe responder que sim. Por mais que muitos defendam os direitos trabalhistas, muitas pessoas sejam apegadas a esses direitos trabalhistas, mas a realidade mesmo dos fatos são que os direitos trabalhistas que nós temos no Brasil, que são exclusividade somente do Brasil, nenhum outro país do planeta tem esses direitos trabalhistas que nós temos, eles sim atrapalham muito a nossa economia. E foram direitos criados por Getúlio Vargas na década de 30, 40, e que era um governo populista, né, que na verdade queria ficar de bem com o povo, ser bem visto pelo povo, e não medir as consequências para isto. E, na verdade, esses direitos trabalhistas, eles, por mais que pareça que eles são um grande ganho, uma grande vantagem do trabalhador, mas na verdade não são. Eles são responsáveis pelo brasileiro continuar na miséria, na não evolução social que não nos encontramos hoje. Por quê? Porque quando um funcionário é contratado, por exemplo, por R$1.000 por um patrão, na realidade acaba saindo custando R$3.000 para o patrão. Esses R$2.000 de diferença vão para o governo, para os sindicatos, para os impostos e para tudo isso que temos pelo Brasil. E o trabalhador mesmo não vê nem a cor desse dinheiro que foi repassado. Haja vista que muita gente não está conseguindo nem se aposentar. E esses direitos, eles acabam onerando demais as empresas. E das empresas não conseguem investir, não conseguem aumentar seu parque industrial e não conseguem também contratar novos funcionários. Acaba se tornando pesado demais. E quando um funcionário fica muito tempo numa empresa, ao ser demitido ou tiver que fazer uma rescisão, a quantidade de verbas que uma empresa tem que transpor, repassar para esse funcionário são muito grandes. E além disso, qualquer funcionário que for demitido, a lei trabalhista permite que ele processe seu empregador anterior por um fator enorme de
de quesitos. Então está se tornando praticamente inviável hoje no Brasil você ter uma empresa. Diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, lá como a contratação é livre, o patrão pode pagar mais para o funcionário, porque ele não precisa contratar por um valor baixo como o empregador no Brasil faz, porque ele combina o salário combinado entre patrão e empregado, então ele pode pagar mais, porque ele não tem uma quantia gigantesca de INSS, fundo de garantia, férias remuneradas, 13º e tudo mais. Então, em vez dele pagar essa quantia exorbitante, que é a extra que existe no Brasil, em vez de passar para o governo, o patrão passa isso para o empregado. Então o empregado lá ganha mais, ganha um salário maior. E daí esse empregado vai decidir o que faz com esse salário. Se faz uma poupança para a sua previdência, se faz um seguro de vida em caso de acidente, programa suas férias. Então, quer dizer, o dinheiro está na mão dele. E o empregado, senhor do seu nariz, vai fazer o seu destino. Esse regime trabalhista que temos no Brasil parece ser vantajoso para o empregado, mas não é. O empregado americano ele é livre. O empregado brasileiro se torna escravo, porque ele acaba se dependendo da empresa, ele não quer pedir a conta porque tem medo de perder o fundo de garantia, ele não pode ganhar mais porque ninguém vai pagar mais do que aquilo, então ele fica naquela ciranda financeira. Então isso é muito nocivo para o Brasil. E chegamos num ponto hoje que, com toda essa besteira que PT fez, que Dilma fez, em tantos erros que aconteceram economicamente, que hoje as empresas não aguentam mais. Hoje, para a economia reagir, seria necessário que as empresas, as indústrias, comércio, prestação de serviços, eles tivessem vontade de investir. Para investir, eles que precisam ter segurança e acreditar no país. E hoje as empresas não aguentam mais, porque ninguém consegue mais pagar a carga tributária que existe, e ninguém mais tem coragem de montar uma empresa. Porque hoje, se você recebe uma herança, você tem um dinheiro guardado, você monta uma empresa e contrata 2 ou 3 funcionários, em 5 anos, esses funcionários acabam se tornando donos da sua empresa. De tantos direitos que eles têm. Você acaba se tornando, o patrão acaba se tornando empregado daqueles empregados. Então aquele dinheiro, aquele patrimônio que ele tinha, acaba sendo perdido naquela empresa que ele montou. Então hoje ninguém mais tem coragem de investir no Brasil. Essa que é a realidade. Muitas multinacionais estão saindo do país por causa da nossa justiça trabalhista, porque eles não confiam mais em acordos, em processos judiciais trabalhistas, porque sabem que vão perder para esses juízes de esquerda que temos no país, promotores de esquerda que temos no país. Então está inviável para investimento econômico. Então, se não houver investimento econômico, que os empresários acreditem, o país não vai sair dessa situação. Vamos nos tornar simplesmente meros importadores de bugigangas da China, que é o que estamos nos tornando hoje. Então, se você me perguntou, Solano, se a legislação trabalhista ela é nociva para a nossa economia, eu digo ela não é nociva para a nossa economia somente. É nociva para a nossa economia, é nociva para o nosso país e também é nociva para o trabalhador brasileiro. Então é uma lei ultrapassada que não travou o país. Nosso país hoje está travado pela roubo dos políticos, pela carga tributária gigantesca e pela nossa legislação trabalhista. Se essas 3 coisas não acabarem, eu não digo mudarem, eu digo que elas têm que acabar, não é mudar, acabar. O nosso país não vai sair desse sufoco. Você pode votar você pode votar nos 12 apóstolos de Jesus para governantes do país, que eles não conseguem fazer nada por essas leis que nós temos aqui. Então, o remédio é esse. Não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Se não acabar essa legislação trabalhista que nós temos, não acabar essa legislação tributária que nós temos, o nosso país não vai sair dessa situação. Essa é a verdade que eu tenho que relatar para vocês. O Jornal Breve fica por aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela sua audiência.